Você sabia que o tornado mais mortal da história aconteceu em Bangladesh? Em apenas alguns minutos, milhares de pessoas perderam suas casas e mais de 1.300 vidas foram destruídas. Hoje vamos conhecer a história desse fenômeno assustador, como ele se formou e por que foi tão devastador. Terra ao extremo. Tornados são colunas de ar em rotação, extremamente violentas, que se formam a partir de tempestades. A maioria dura poucos minutos, mas pode destruir tudo no caminho. Mas no coração de Bangladesh, um desses tornados entrou para a história como o mais mortal já registrado. Em 1989, Bangladesh já era um país independente há apenas 18 anos do Paquistão, desde 1991, e enfrentava muitos desafios sociais e econômicos. Bangladesh tinha uma população com cerca de 90 milhões de habitantes, distribuídos principalmente em áreas rurais. Porém, poucas cidades grandes. A maior parte da população vivia em vilarejos, com acesso limitado a serviços básicos. Os níveis de alfabetização eram baixos e os hospitais escassos. Especialmente fora das grandes cidades, muitas pessoas não tinham acesso a atendimento médico imediato. As casas eram em grande parte construídas de barro e palha, frágeis diante de ventos fortes, o que aumentou o número de mortos no tornado. Mais de 80% da população trabalhava na agricultura, cultivando arroz, chá e outros produtos básicos. Bangladesh era um dos países mais pobres do mundo. Com baixo PIB per capita, muitas famílias viviam em condições precárias, dependendo de pequenas plantações para sobreviver. As estradas, comunicações e sistemas de alerta eram rudimentares, dificultando socorro rápido após desastres. Economia já dependia de ajuda humanitária para lidar com enchentes, ciclones e secas frequentes. As condições eram perfeitas para o desastre. Casas de barro, pouca infraestrutura e nenhuma forma de alerta avançado para a população. Bangladesh tem condições muito favoráveis para a formação de tempestades violentas na primavera, abril, quando massas de ar quente e úmido, vindas da Baía de Bengala, encontram ar mais frio e seco vindo do norte. Essa colisão gera supercélulas capazes de produzir tornados. A tempestade que deu origem ao tornado começou no final da tarde, em um ambiente atmosférico extremamente instável. Registros meteorológicos indicam que o tornado tocou o solo por volta das 16 do dia 26 de abril de 1989. O tornado se formou na região de Daulatpur, no distrito de Manikganj, a cerca de 80 quilômetros noroeste da capital, Dhaka. Ele durou cerca de 30 minutos. Não existem medições diretas, mas medições posteriores indicaram uma intensidade F4 na escala Fujita, o que significa ventos entre 330 e 420 km por hora. A escala Fujita é um sistema usado para classificar a intensidade dos tornados e outros eventos de vento com base na gravidade dos danos que causam em estruturas e vegetações. A escala vai do nível mais baixo, F0 ou EF0, ao mais alto, F5 ou EF5, e foi nomeada em homenagem ao meteorologista Ted Fujita, que a desenvolveu nos anos 70. Mas voltando ao tornado de Bangladesh, ele foi considerado um F4, ou seja, esse nível de força é suficiente para arrasar construções de alvenaria, arrancar árvores pela raiz e transformar destroços em projéteis letais. O tornado percorreu cerca de 80 quilômetros de extensão.
e deixou um rastro de destruição, com 1,6 quilômetros de largura em seu ponto mais intenso. A trajetória foi de Daulatpur até Saturria. Estimativas apontam que mais de 20 aldeias inteiras foram arrasadas. Casas, escolas e plantações desapareceram totalmente, restando apenas destroços espalhados. A cidade de Saturria foi praticamente destruída. Mais de 1.300 mortos, sendo o número oficial, mas pode ter sido ainda maior. 12 mil feridos e 80 mil pessoas desabrigadas. Foi a maior tragédia relacionada a tornados já registrada na história. Muitas pessoas foram lançadas a dezenas de metros, famílias inteiras desapareceram. O tornado atingiu Daulatpur e depois Saturria, varrendo vilas inteiras do mapa. Árvores foram arrancadas, casas desapareceram e milhares de pessoas ficaram soterradas sob os escombros. Saída Begum, de 30 anos, foi uma sobrevivente e disse ter visto nuvens negras se formando no céu e em poucos minutos se viu voando junto com a casa. Shajida Begum, uma segunda sobrevivente de 45 anos, disse que, num momento, parecia que toda a vila estava sendo arrancada do lugar. No quadro seguinte, havia centenas de corpos ao nosso redor e milhares de pessoas clamando por ajuda. Para os sobreviventes, restou apenas o silêncio depois da tempestade. O tornado não deixou apenas destruição, mas também cicatrizes profundas em uma região já tão vulnerável. Ao contrário de países como os Estados Unidos, onde existem sistemas de monitoramento, em Bangladesh naquela época não havia nenhuma forma de evacuação ou aviso. O tornado de Daulatpur Saturria permanece até hoje como o mais mortal já registrado. Ele nos lembra que a natureza pode ser imprevisível e devastadora, mas também nos mostra a importância da ciência e da preparação para salvar vidas. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Nos próximos vídeos vamos explorar outros fenômenos naturais impressionantes. E lembre-se, nunca se sabe quando o tempo pode mudar. Por isso estejam sempre de olho no céu. Até a próxima!